Daí, pessoal, mais uma resolução. O diâmetro da Lua é aproximadamente 1/4 do diâmetro da Terra. Determine o volume da Lua. Bom, aí nessa questão, observa que ele não está me dando nenhuma referência numérica, né? Só está me dizendo que o volume da Lua, aliás, que o diâmetro da Lua é aproximadamente 1/4 do diâmetro da Terra. Então não está me dando nenhum valor. Eu criei uma lâmina aqui com duas figuras para que tu tenha ideia dessa relação, dessa diferença entre os diâmetros. Então, olha só aqui, ó. Aí eu tenho a figura da Terra e da Lua comparativamente os diâmetros, né? E aqui realmente eu tenho o diâmetro da Terra, 12.742, e o diâmetro, saiu do enquadramento aqui, e o diâmetro da Lua de 3.474. Então realmente aí corresponde a mais ou menos 1/4. Bom, olha só, o exercício ele não me dá os valores. A fonte de onde veio esse exercício segue lá uma resolução de tal forma que aproveita o conhecimento do círculo da circunferência maior da Terra. Então eu vou fazer essa resolução seguindo essa orientação e depois eu vou fazer um outro tipo de abordagem, tá? Então, assim, ó, o que eu tenho na resolução original lá, que ele aproveita essa circunferência aqui, ó, a circunferência máxima da Terra, lá atrás, lá o pontilhar, ó. E essa circunferência tem um comprimento igual a 40.000 quilômetros. Então ele usa isso como referência para a execução do exercício. E, embora não esteja mencionado no enunciado, ele usa isso. Tá? Então eu vou fazer essa resolução também a partir desse valor de circunferência máxima, que a partir então dessa circunferência máxima eu vou determinar o raio, né? Olha só aqui, ó, vou determinar o raio dessa circunferência máxima, que nada mais é que o raio da esfera, né? Então vou fazer isso. Então olha só, a partir do comprimento, que é igual a 40.000 quilômetros, e comprimento da circunferência é dado por 2π vezes o raio, então no lugar desse comprimento eu ponho 40.000, e isso é igual a 2π vezes o raio. Então 40.000 divide por 2π, e aí eu tenho o raio da Terra. 40.000 por 2 aqui, olha só, eu vou dividir como se fosse uma simplificação, né? Vai me dar aí 20.000. Vou fazer melhor esse 20.000 aqui, ó. 20.000 divididos por π. Isso é o raio da Terra, que eu poderia, né, dividir 20.000 por 13,14, mas eu não vou fazer isso, tá? Por que eu não vou fazer isso? Porque lá na fórmula do volume, que é o que está sendo pedido, eu uso o π também. Então eu vou deixar assim por enquanto, acredito que seja vantajoso. Bom, o raio da Terra é isso. O raio da Lua diz que é 1/4, aliás, o diâmetro da Lua é 1/4 do diâmetro da Terra. Então o raio da Lua também é 1/4, né? Se o diâmetro é 1/4, o raio também é 1/4. Então o raio da Lua é igual ao raio da Terra dividido por 4, ou seja, o raio da Lua é igual a 20.000 sobre π divididos por 4. Isso eu posso pensar, né, divisão de frações. Olha só, raio da Lua conserva a primeira, nem precisaria fazer isso, né, mas eu vou fazer, ó. 20.000 divide por π, multiplica pelo inverso da segunda,
E aí o raio da Lua, vou simplificar aqui, ó, 20.000 por 4, eu tenho 5.000 sobre π. Então isso é o raio da Lua. Que eu fiz todo esse raciocínio porque na hora de calcular o volume da Lua eu preciso do raio, né? 4 vezes π vezes o raio da Lua ao cubo sobre 3. Então o volume da Lua é igual a 4 vezes o π vezes raio da Lua 5.000 sobre π, isso ao cubo sobre 3. Volume da Lua igual, agora é cálculo, né? 4 vezes o π vezes 5.000 ao cubo. Bom, eu vou levar o 5 ao cubo, dá 125. Como são 3 zeros e está sendo elevado ao cubo, eu pego esse 3 zeros e multiplico por 3, né? A quantidade de zeros eu triplico. Então eu vou ficar com 9 zeros. Olha só, vai ficar um número grande aí. Ficar nos bilhões, né? E aí divide isso sobre π ao cubo, né? Eleva o 5.000 ao cubo, eleva π ao cubo. Então aqui π ao cubo e isso sobre 3. Volume da Lua igual. Aí eu vou cancelar aqui, ó, este π, e aqui vai ficar π ao quadrado, né? Vai cortar π com π ao cubo e embaixo π ao quadrado. E já posso multiplicar então 4 vezes 125 bilhões aqui, ó. Certo? Então esse 4 vezes esses 125 bilhões. Então 4 vezes 125 dá 500. E aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Isso divididos ainda por π quadrado. E isso divididos por 3. Volume da Lua 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu vou resolver isso aqui, ó. Vou fazer π ao quadrado. O π é 3,14, né? Então isso aqui, ó, é 3,14 ao quadrado, tá? Então vou fazer isso na máquina agora. Ó, 3,14 ao quadrado, 9,8596. Então vou colocar isso aqui, ó. 5.000 divide por 9,8596. E isso divididos por 3. Aí eu posso, né, pegar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, sei lá, aí tanto faz. Como eu estou fazendo na máquina, eu vou dividir esse valor aqui, 500 bilhões, né, que 1.000 milhões bilhões, 500 bilhões, por 9, pouco, e depois eu divido, torno a dividir por 3, tá? Vou fazer tudo isso direto aqui na máquina, ó. Deixa eu arrastar lá para cá. E aí eu vou fazer, ó, 500, daí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 500 com 9 zeros. E aí eu vou dividir isso por 9,8596. Deu isso aqui. E já vou aproveitar isso e vou tornar a dividir, ó, divide por 3. E aí tô com a resposta ali, 16,93998, tá? Então eu vou copiar isso. Deixa eu copiar aqui
para passar para ti 1693,998,809. Vou arredondar ali para 95, né? Vou arredondar ali para 810. Tá? Daí eu arredondo aquele 95 ali para, em vez de 809,9, 810. Então tá, eu posso agora reduzir isso e agora eu vou transferir a resposta que eu copiei aqui, né? Olha só, 16.903, 998, 810. Isso quilômetros cúbicos. Então esse é o volume da Lua, ok? Então valor bem alto, até porque isso se trata de volume de volume da Lua, né? Não é pouca coisa. Bom, depois desse cálculo, o que eu acho que é relevante também abordar, talvez até seja mais relevante do que os próprios cálculos aqui, é a relação que existe entre variação do raio e variação do volume de duas esferas. Então, olha só. O raio da Lua, ele equivale ao raio da Terra dividido por 4. É 1/4 do raio da Terra. Então, qual é a relação que existe entre o volume da Lua e o volume da Terra? Que tipo de relação eu estabeleço? Eu sei que entre os raios, o raio da Terra é 4 vezes mais. E o volume? Será que o volume também é 4 vezes mais? Bom, aí eu olho como que está o raio. Ó. O raio está ao cubo. Então a relação é de 1/4. Lua e Terra. Né? Ó, Lua e Terra, a relação de 1/4. Como o raio é ao cubo, eu preciso elevar isso aqui ao cubo para dar a relação de volume. E 1/4 ao cubo, isso resulta 1/64. Então significa que o volume da Lua é igual ao volume da Terra divididos por 64 vezes. É como se a Terra equivalesse a 64 luas em termos de volume. Em termos de raio, em termos de diâmetro, a Terra é 4 vezes a Lua, né? Porque a Lua tem 1/4 do diâmetro. Em termos de diâmetro, em termos de raio, a Terra é 4 vezes a Lua. Mas em termos de volume, justamente por essa variação de 4 vezes no raio, eu tenho que a Terra é 64 vezes aproximadamente maior do que a Lua, tá? Falando em termos de volume. Então essa relação aí é importante salientar. Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Forte abraço, obrigado pela visita. Continue usufruindo e também divulgando o canal. E até a próxima.